Graça e paz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Que bom poder mais uma vez estarmos juntos. Estamos fazendo de tudo para melhorar, para termos esse contato, mesmo que virtual, entre nós e entre Deus também. Então temos esse desafio e estamos aqui reunidos, graças a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos fazer uma breve oração, vamos conversar com Deus. Pai, te agradeço pelo dia, te agradeço, a Deus, pela minha vida, te agradeço, a Deus, pela vida da minha família, te agradeço pela vida dessa pessoa e da família dessa pessoa, que agora entra em sintonia com o Senhor. E, ó Pai bendito, nós, em sintonia com o Senhor, pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos orientar nesse momento que vamos meditar em mais uma porção da Tua Palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, dirigir as nossas vidas, nos orientar no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz sobre a sua vida. Aqui é o pastor Leonel Freitas de Carvalho, missionário em Itaporanga, pastor aqui com a graça de Deus, missionário aqui já em março, Deus permitindo, fará 20 anos que estamos aqui na nossa região pregando o Evangelho. Graças a Deus por isso, né? Hoje queremos falar sobre um assunto muito importante, não é diferente dos demais assuntos, mas nós queremos falar sobre 4 assuntos que precisam ser discutidos em família numa perspectiva bíblica. Então isso aqui é muito importante. Os assuntos, eles são para uma perspectiva bíblica. Então a gente vai estar meditando exatamente sobre isso, né? O primeiro assunto é o sexo. O segundo assunto, as drogas. O terceiro assunto é o cigarro. E o nosso quarto assunto são as bebidas, né? Então esses assuntos, eles fazem parte do dia a dia da família. Devem fazer parte do dia a dia da família. Sexo, drogas, cigarro, bebidas, outros assuntos mais, né? A gente poderia abordar aqui outros assuntos, mas nós vamos focar nesses 4 assuntos que são muito importantes, né? O sexo, ele está muito ligado à questão dos olhos, né? Está ligado à questão dos olhos. Então, em Lucas 11, versículo 34, a Bíblia, a palavra de Deus, vamos ler aqui na Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 34. Então a Bíblia diz assim, Lucas 11, versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, diz a palavra de Deus, né? Então, os olhos, eles estão muito ligados à questão sexual. Muitas vezes, conforme diz aqui a palavra de Deus, a pessoa olha e aí então ela acaba desejando alguma coisa, né? E alguma coisa ou alguém, né? Ela acaba desejando alguma coisa ou alguém para a sua tentação, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta que devemos exatamente conversar em família a respeito desse assunto tão importante. Nós cremos que foi Deus que criou o sexo. O diabo, o inimigo de nossas almas, ele veio para desvirtuar o sexo, para parecer que foi ele que criou. Mas quem criou o sexo foi Deus. Até nesse sentido, há um ditado muito interessante que diz que Deus criou o sexo seguro e o chamou casamento. Exatamente, Deus criou o sexo para o relacionamento conjugal. E ninguém melhor do que a família, do que o pai e a mãe, para conversar com os filhos a respeito desse assunto tão importante. Então esse assunto ele é muito importante. Mas a Bíblia, em Filipenses, no capítulo 4, diz uma coisa interessante a respeito de como vamos trabalhar essa questão do sexo na vida da família, na vida dos filhos, né? Como que a gente vai trabalhar? Aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando nós pensamos nessa questão sexual, nós estamos pensando nesse assunto tão importante, mas tão importante, que precisa ser levado em conta a nossa mente, a nossa capacidade mental, né? Por que nós estamos falando desse jeito? Porque acontece o seguinte: quando uma pessoa ela segue a sua mente, ela automaticamente ela também vai seguir os seus gostos, né? E o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, fala: tudo aquilo que for honesto, justo, puro, bom, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Infelizmente, as pesquisas mostram que até as meninas da igreja, das igrejas, né, elas estão perdendo a virgindade com cerca de 14 anos de idade. 14 anos de idade. Então, é muito triste isso, mas é uma triste realidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a respeito dos olhos, né, que a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, né, a forma como nós olhamos as coisas e as pessoas vai determinar a saúde do nosso corpo. A cada dia que passa, os filhos estão tendo muito incentivo sexual, seja pelas músicas, seja pelas novelas, seja pelos filmes, né? E esse incentivo sexual não tem sido da forma como Deus planejou. Na verdade, a gente vê que os incentivos sexuais que a televisão, que a mídia tem trazido, na verdade tem trazido da seguinte forma, tratando as pessoas como objetos. É exatamente isso, né? A gente vê que as pessoas estão sendo descartadas. Nós chegamos ao tempo que as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. É um absurdo isso. Mas isso tem acontecido. E muitas vezes por promoção da mídia, seja na televisão, seja na internet, seja por revistas, por qualquer tipo de mídia, isso tem acontecido, né? Então, o nosso pensamento ele deve ser ocupado por Deus. A TV, a internet, revistas, danças, fotos, isso tudo tem alimentado a mente e alimenta a nossa mente. Então, nós precisamos nos preocupar, conforme diz a palavra de Deus, com aquilo que está ocupando o nosso pensamento, aquilo que está ocupando o nosso tempo. Quando nós ocupamos o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa mente com determinadas coisas que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, que nós estamos buscando, então automaticamente isso vai ser prejudicial à nossa vida e de um modo especial pensando nos filhos, prejudicial a eles. Então quem alimenta sua mente com coisas que não prestam, infelizmente, vai ser tentado, vai tender a agir de acordo com aquilo que aquela pessoa está buscando. Mas uma coisa muito importante, a falta de conversa, a falta de diálogo, né? A Bíblia fala assim, em Lucas 6, a boca fala que o coração está cheio, né? Os adolescentes cristãos e os pais cristãos devem conversar entre si, devem dialogar sobre esse assunto tão importante, né? E de forma saudável deve haver essa conversa. Deus deseja exatamente isso, porque eu sempre gosto de pensar da seguinte forma, né? Todo assunto deve ser conversado em casa, todo assunto deve ser conversado em família, tudo deve ser clareado, né? Por quê? Porque senão depois, na hora que chegar a época do noivado, a época do casamento, as coisas vão, entre aspas, perder um pouco a graça, né? Os filhos têm tido relação sexual prematuramente. Por quê? Porque eles estão conversando sobre esse assunto com outras pessoas. Eu sei que é difícil a gente tirar alguma coisa do nosso filho. Eu fui adolescente, eu tenho um filho adolescente. Eu sei que é difícil a gente tirar coisas deles, às vezes, por mais que a gente queira ser comunicativo, né? Mas a gente tem que forçar, tem que tentar partir para esse lado da conversa, né? Porque senão, lá na frente, isso pode custar caro, né? Mas tem uma outra questão muito importante que é o vestuário. Em 1 Pedro, no capítulo 3, vou pegar aqui a minha Bíblia novamente, 1 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai trazer para nós
uma palavra importante para os homens e para as mulheres. Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha como que diz a Bíblia, a palavra de Deus. É de grande valor o traje interior, ou seja, do coração. Isso é de grande valor diante de Deus. Uma moça, o texto bíblico aqui está alusivo às mulheres, mas poderia muito bem ser usado aos homens, né? Mas de um modo especial que é direto para as mulheres. Então, uma coisa muito importante a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, é que não se deve usar roupas que de repente não vão agradar a Deus. Mas tem que ser um traje interior, ou seja, Deus ele valoriza mais o interior do que o exterior. Mas é claro que você vai vestir o exterior conforme você tem o seu interior, né? Isso vai acontecer. Então, uma coisa importante que nós precisamos colocar diante de nós e também ajudar os nossos filhos, que eles devem tomar cuidado com as roupas que estão vestindo, com as roupas que estão usando, né? Alguns estilistas, eles estão dizendo que o ideal, hoje em dia, ele fala assim, não, tudo é unissex, né? O homem pode vestir roupa de mulher, a mulher pode vestir roupa de homem, e vamos equilibrar as coisas, né? Mas isso não é da vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro ele deixa isso bem claro. Eu sou de uma época que era normal, a gente ia comprar uma calça jeans, por exemplo, e aí o zíper, né, era do lado direito, então era uma calça masculina. Era do lado esquerdo, então era uma calça feminina. Tinha essa diferenciação. Hoje não tem. Hoje estão falando, esse aqui é roupa íntima de mulher, mas homem pode usar. Esse aqui é roupa íntima de mulher, mas homem pode usar. E vice-versa. Está errado um negócio desse, né? Certa vez, eu me encontrei com um rapaz, um adolescente, e ele foi lá e pegou a bolsinha e, resumindo as coisas, foi para os finalmente, né? E aí eu falei, rapaz, por que você fez isso? Ele falou assim, a tentação era tão grande e tal, e ela estava dando mole, então eu fui. O vestuário nessa questão, ela é muito importante. Há uma defesa muito grande nos nossos dias dizendo o seguinte, que a mulher ela tem o direito de usar o que ela quiser usar. É verdade, eu concordo com isso. Só que à medida que você se vestir de uma forma também muito chamativa, pejorativa, por mais que você diga que está com a cabeça tranquila e tudo, vai ter alguém que está com a cabeça ruim, né? E nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? As pessoas já não estão respeitando mais umas às outras, né? Por isso que tem que haver essa vontade, estar buscando realmente a vontade de Deus. A nossa vontade tem que estar aliada junto com a vontade de Deus. Então, Deus deseja exatamente isso, né? Que nós possamos realmente buscar a vontade dele acima de tudo, que seja a vontade dele, né? A forma de vestir é um caminho para o sexo prematuro, né? Então, tem muitos filhos que às vezes, ou pais que permitem que seus filhos andem com roupas provocantes, e aí nós vamos pegar até para o lado do homem e da mulher, porque tem crescido muito isso. Antigamente, os homens ficavam reparando muito as mulheres, mas hoje em dia as próprias mulheres estão, aliás, sempre foi assim, né? Mas agora parece que está mais, as mulheres estão reparando mais ainda nas outras mulheres também, né? Por isso, os pais precisam incentivar os filhos a se guardarem para um momento especial. Outro dia eu falei sobre isso, volto a falar novamente. Os pais não podem incentivar um test drive sexual. Ah, não, vai lá, experimenta, veja como vai ser, você precisa saber. Olha, uma das grandes e boas coisas do casamento é exatamente a novidade. Você chegar ali e ficar descobrindo as coisas, né? Agora, se, por exemplo, um homem tem muitas experiências sexuais, ainda adolescente ou já na juventude, e depois vai para o casamento, ele vai levar aquilo ali na sua cabeça, tudinho para o relacionamento. E não vai ter as coisas que ele andou vendo ou praticando no casamento, porque ali é a sua esposa, e vice-versa, né? No caso feminino, por exemplo, também o desenvolvimento
do casal, no casamento, vai ser totalmente diferente, né? Então não tem nada melhor do que chegar na lua de mel, tranquilo, e ali com paz no coração, e principalmente, conforme diz aqui o texto de Pedro, 1 Pedro 3, 3 e 4, o interior diante de Deus. Olha, no momento desse, é exatamente isso que tem que acontecer. Deus está presente ali. Como que vai acontecer a presença de Deus? Você pode, no momento, já que se você estiver namorando, né, se um filho seu, querido pai, querida mãe, já está namorando, você pode fazer o seguinte: você chega e fala com ele, filho, antes de namorar você deve orar, deve conversar com Deus. Isso já vai fazer abaixar um pouquinho o fogo da tentação sexual, né? Pense também que se você adiantar algo, né, você vai estar indo contra a sua fé em Deus, né? Nós estamos depositando confiança em você. Os pais dele ou dela estão depositando confiança em você. Pense que você de repente pode causar um escândalo para a fé de outras pessoas, né? Ah, mas eu não posso viver em função das outras pessoas. Olha, o cristianismo, ele se resume em você amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você não estiver preocupado com a fé do próximo, significa que você não está preocupado nem com a sua própria fé. Você tem sim que ceder a sua fé, não no sentido negativo, mas ceder no sentido positivo, ou seja, valorizando a fé do próximo para que o outro também tenha uma comunhão com Deus, né? Então, aconselhe, pai, mãe, né? O casalzinho, se já está namorando, não ficar sozinho por muito tempo ou num lugar isolado, né? Não ficar trancado dentro do quarto, sozinhos ali, como se estivesse tudo bem. É um cuidado, né? Muito cuidado com esta questão. Então, precisamos ter muito cuidado mesmo, né? Nosso outro ponto são as drogas. Agora eu já não vou ler mais os textos bíblicos por conta do tempo, mas é só você rever esse vídeo, essa mensagem, e você com certeza vai poder, nessa revisão, estar anotando aí os textos bíblicos e lendo, né? A estrutura familiar tem sofrido bastante, né? Por causa da falta de uma estrutura familiar, as drogas estão entrando na casa e, às vezes, a gente tem visto exatamente isso. Quem lida, como no meu caso aqui, que sou pastor, com famílias, as drogas elas afetam muito mesmo a família. Elas afetam a sociedade, né? Por quê? Porque o viciado ele não produz, ele só usufrui do que é produzido, né? O que vai resultar isso? Em brigas, em confusão, vai resultar em separação, vai resultar em roubos, né? As drogas elas estão em todos os ambientes, né? Às vezes os filhos ficam sozinhos durante uma boa parte do tempo e aí o pai acha, não, ele está seguro, está lá na escola, né? Mas lá na escola também tem drogas. Alguém pode oferecer droga para o filho, né? Infelizmente, a gente sabe até de pessoas que às vezes eram para estar ali como profissionais, ou então os colegas de escola, os próprios alunos, vou te mostrar um negócio diferente, né? Então, muitos pais estão se preocupando com o material, com o financeiro, com o econômico, com o sucesso, com a fama, estão pensando em deixar isso para os seus filhos. Mas o maior legado que você pode deixar para o seu filho, querido pai, é exatamente o ensino de que ele tem que procurar ficar longe das drogas, né? Por que as pessoas entram para as drogas? Muitas vezes por causa de amizades, né? Falta de boas amizades. E quando eu digo falta de boas amizades, é falta de boas amizades mesmo. Em 1 Coríntios 15, 33, fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Outra tradução vai falar as más conversações. Então, tem pessoas que às vezes vão parecer que são boas para nós. Geralmente, se chegar um traficante, uma pessoa escrita assim, traficante, eu vim trazer droga para destruir a sua vida e tal, e vim oferecer para você. A pessoa não vai aceitar. Na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, é alguém conhecido, alguém de perto que vem oferecer, né? Quando não é conhecido, é alguém que está no mesmo ambiente. Por isso que a palavra de Deus diz: as más companhias corrompem os bons costumes, né? Esqueci de falar aqui, mas Efésios 5, 22 a 6, 4 vai falar sobre os deveres
na família, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho. Todos têm responsabilidades na família, né? Por que a droga tem entrado na família? Exatamente porque cada um quer viver do seu jeito, né? Mas, na verdade, tem que valorizar exatamente a família, né? E o nosso terceiro ponto aqui é falta de perspectiva de vida terrena e de vida eterna, né? Olha, as pessoas estão cada dia mais voltadas para o material. Jesus falou em João 10,10 que veio para dar vida e vida em abundância. Isso é a vida terrena. Mas ele fala em 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, nós precisamos fazer de tudo, conversar com os filhos a respeito desses dois tipos de vida. A vida terrena e a vida eterna, né? A vida terrena, enquanto estamos aqui, Deus nos promete uma vida abundante. Mas Ele nos promete também uma vida eterna. E é essa vida que temos que buscar mais do que a vida abundante, né? Porque a vida abundante não é você ter sucesso, não é você viver uma vida sem problemas. Vida abundante é você ter uma vida com problemas, com dificuldades, e mesmo assim você ter paz com Deus. Isso é vida abundante. Lembra que Jesus morreu numa cruz? Ele tinha uma vida abundante, porque estava fazendo a vontade do Pai. E depois, a sua visão, o seu olhar estava totalmente voltado para a eternidade. Assim como a minha vida e a sua visão, a nossa visão também tem que estar voltada para a eternidade. Nós devemos sonhar, devemos correr atrás de nossos projetos, né? Mas não devemos correr atrás daquilo que não presta, né? Não devemos correr atrás daquilo que não presta. E o nosso terceiro assunto que a família deve conversar entre si é a respeito do cigarro. E aqui eu coloco o texto bíblico de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O fumo, o cigarro, ele é permitido pela lei. Só que ele prejudica a saúde em muitos sentidos. É caso de infarto, é caso de derrame, até pneumonia, úlcera, bronquite, câncer e outras doenças mais. Olha, a própria sociedade, o próprio governo, ele entendeu que o vício do cigarro é um dos piores, porque a nicotina, ela vicia rapidamente. E também o vício do cigarro, o vício do fumo, faz com que o Estado, o governo, né, ele tenha muitas despesas médicas. Por quê? Por conta do cigarro, né? E aí nós estamos falando daqueles cigarros que são produzidos de forma, entre aspas, certa, né? Com todas as regras sanitárias. Mas a maioria dos cigarros que entram no país são contrabandeados. Então vem tudo quanto é tipo de mistura ali. Resultado? Mais doença e mais morte também. Os pais precisam conversar com os filhos a respeito desse mal, né? O apóstolo Paulo escreve a mim e a você e diz que o nosso corpo ele foi comprado por Cristo Jesus e ele foi feito para dar glórias a Deus. Então, pai e mãe, converse com seus filhos, oriente a eles para valorizarem o seu corpo. Não irem atrás de sexo antes do casamento. Não incentive isso porque todo mundo está fazendo, né? O sexo atrás do casamento, bebidas, cigarro, né? Não vá atrás dessas coisas. Fique sempre com Deus. Certa feita, uma pessoa estava caçoando da outra porque a outra era virgem, e aí aconteceu um negócio assim bem interessante, né? A pessoa estava caçoando da outra porque a outra era virgem e falou assim: ah, você é virgem, você é virgem, você é virgem, você é boba e tal, e não tem como, você é muito boba. E ela falou assim: boba por quê? Na hora que eu quiser perder minha virgindade, eu posso, mas na hora que você quiser voltar até a sua, você não pode. E é verdade, a outra pessoa ficou calada naquele instante, né? Então, as drogas, o sexo,
o cigarro e o próximo ponto nosso, que é as bebidas, elas fazem mal para o organismo, para o corpo físico nosso. Produzem doenças, enfermidades e das mais diversas, né? Então a Bíblia fala que temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, né? Então aqui eu trago agora para você 7 dicas para parar de fumar. Se você é um pai e fuma, né? Olha, filho, né? O filho, eu quero falar com você. Eu quero parar de fumar. E conto com a sua ajuda, conto com a sua oração. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Ore a Deus, peça para Deus, Deus, eu quero parar de fumar, me ajuda. Você deve abandonar aquele cafezinho rotineiro. Ah, sempre a mesma dose, sempre no mesmo tempo, né? Então evitar isso, né? Porque tem gente que fala assim, eu acabo de tomar um cafezinho, dá vontade de fumar, ou então eu acabo de fumar, dá vontade de tomar um cafezinho, e por aí vai. E aí de café em café, então é melhor parar, né? Quando você realmente resolver parar de fumar, né? Sempre fique guarde na mão ali uma bala, um chiclete, alguma coisa parecida, para que pelo menos nos primeiros dias de abstinência você possa ingerir essa bala, esse chiclete, possa estar substituindo, né? E quarto, diminua gradativamente o número de cigarros. Então, de repente, você fuma 20 cigarros por dia, fala, não, vou fazer um alvo que eu vou fumar só 10 ou 15, mas eu vou diminuindo, né? Ao invés de fumar, beba um copo com água. Vai alternando. Eu fumo um cigarro, bebe um copo com água, fumo um cigarro, bebe um copo com água, faz uma oração, né? E vai aumentando, né? De repente você fumou um cigarro, depois você bebe 2 copos, fumou um cigarro, bebe 3 copos, vai aumentando. Essa água vai ajudar você a limpar o seu organismo. E claro, você deve estar orando, pedindo a Deus para Deus limpar também a sua mente, a sua dependência do cigarro, né? Sexto, não fique com pessoas que fumam. Se você tiver que ficar num ambiente onde as pessoas fumam, mantenha a distância delas, peça ajuda delas para você parar de fumar, né? Porque se elas são suas amigas mesmo, e se você precisa ficar perto delas enquanto elas estão fumando, elas vão respeitar você, né? E sétimo, peça ajuda a pessoas que não fumam para te fiscalizar, né? E autorize-as a tomar o cigarro de você. Então, se você fizer isso, já vai adiantar um caminho bem bom na sua vida, né? E o nosso último ponto, o último assunto que deve ser conversado entre os pais e os filhos é a bebida. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha, uma pessoa embriagada, ela faz coisas que muitas vezes ela diria assim, eu não estava consciente. Se eu tivesse consciente, eu não faria isso, né? Muitas famílias permitem o primeiro gole, aí vão experimentando, e vai dali daquele experimento vão vir outras coisas mais, né? Se você for a uma festa e alguém lhe oferecer alguma bebida, você tem que investigar. Hoje é muito comum as festas, né, nas raves e assim por diante, as pessoas fazem festas e falam, toma aqui um golinho, e ali coloca droga, coloca uma outra bebida mais forte, exatamente com a intenção de prejudicar a vida daquela pessoa, né? E aí pode rolar alguma coisa intragável, alguma coisa ruim, né? Uma pessoa que usa bebida alcoólica, ela fica dividida, ou seja, ela não consegue se concentrar em Deus, porque a sua mente fica entorpecida, né? Ela não consegue que o seu coração fique voltado 100% para uma questão, porque a sua mente fica entorpecida. Ela não consegue dirigir, porque a sua mente fica entorpecida, né? Por mais que ela dirija e não aconteça nenhum acidente, o reflexo dela já não é mais o mesmo, né? Então, tudo isso vai demonstrar que a pessoa precisa de Deus, precisa da ajuda de Deus. Então, é muito importante nós buscarmos a Deus, colocarmos a vida diante do Senhor a cada dia mais, né? E a orientação bíblica é sempre manter longe da bebida, né? A Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Em Mateus 22, 37. São palavras de Jesus. Mas, quando uma pessoa ela não busca essa palavra, a outra palavra também diz em Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, quando nós amamos o nosso próximo, e amamos a nós mesmos, e amamos a Deus, nós sabemos de sã consciência que a bebida vai trazer um prejuízo financeiro. Era para você estar comprando um pão, era para você estar ajudando a obra de Deus, para ajudar o próximo, para ajudar a sua família, para ajudar N pessoas. Era para você, de repente, adquirir um bem, e esse dinheiro está sendo desviado, né? Então, é prejudicial. Por isso que a orientação bíblica é que a bebida forte é alvoroçadora, né? Então, todo aquele que por ele ser vencido é sábio. Peça sabedoria a Deus, peça ajuda de Deus. Fala, Deus, eu quero ficar longe disso, eu quero ficar livre disso. E Deus com certeza vai te ajudar. Então, temos aqui diante de nós alguns estágios da bebida. Então, o álcool e suas armadilhas, né? A experiência é aquela fase que a pessoa fala, eu só quero experimentar, eu quero ver que gosto que tem, né? O socialmente, eu só bebo entre amigos para fechar um negócio, para uma reunião, né? E só bebo quando estamos ali reunidos, um pequeno grupo, né? Mas depois disso vem a dependência. Por que a dependência? Porque o corpo começa a pedir. Olha, nós vivemos assim. O ser humano ele é desse jeito. Eu não bebo. Bebi, experimentei a bebida só uma vez e graças a Deus não gostei, não consegui gostar. Então, louvo a Deus por isso. Eu respeito você que luta com isso. Eu respeito. Eu entendo você. Porque qualquer tipo de pecado é igual em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Eu não estou aqui falando contra você. Eu estou falando a seu favor. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique as suas forças, que Ele te dê sabedoria. Todos nós precisamos libertar em N áreas da nossa vida, né? E essa libertação Deus quer fazer e Ele vai fazer, mas nós temos que querer. Mas chega uma hora que em qualquer área da vida, seja droga, seja bebida, seja sexo, seja qualquer coisa que seja, televisão, internet, jogos interativos e assim por diante, isso pode virar um vício na nossa vida. Por isso que a pessoa pode então chegar a esse ponto, né, de ficar viciada, entregue à bebida, entregue ao vício, ao ponto até mesmo de mendigar ou fazer outras coisas, né? Por que eu estou falando isso aqui? Quem já foi numa reunião do AA sabe muito bem o que eu estou falando. Você vai numa reunião do AA, Alcoólicos Anônimos, e você vê quantas famílias foram destroçadas por conta da bebida alcoólica. Mas existem os toxômanos anônimos, existem aqueles viciados também em sexo anônimos, né? E existem os viciados em N áreas da vida que, entre aspas, são anônimos, mas todos eles são conhecidos por Deus. E aí, uma coisa muito importante, os pais precisam conversar com os filhos a respeito disso. Essas 4 coisas, quando elas entram na vida de uma pessoa, elas tendem a desgraçar a vida da família. Então, a família deve evitar essas coisas, deve evitar promover essas coisas, e os pais precisam conversar com os filhos a respeito disso. Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo, né? Lembrando que ele nos orienta a não nos embriagarmos com vinho, no qual a dissolução, a contenda, a briga, mas nos enchemos do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim, em Gálatas 5:16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha, eu sei, a Bíblia, a palavra de Deus, se você ler esse texto bíblico, leia depois, né? Ela deixa muito claro que as lutas que nós temos são lutas espirituais, entre a carne e o espírito. Aqui, Paulo vai citar várias coisas, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, prostituição, impureza, lascívia, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ele cita esse monte de coisa e fala coisas semelhantes a essas.
Eu abordei só 4 coisas, mas poderiam ser coisas semelhantes a essas. Muitas outras coisas são prejudiciais para a vida da família, para a vida do casal, para a vida dos filhos. E pensando assim, nós temos que pensar lá no versículo de número 24, além dos anteriores. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências são desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, diz a palavra de Deus. Então, é exatamente nesse caminho que nós precisamos seguir. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pais, orientem os seus filhos, orem por si mesmos para que vocês sejam libertos e, de repente, vocês se sentem sem autoridade para exortar, para abençoar, para encorajar os filhos a se manterem de acordo com a vontade de Deus, para o agrado, para a glória de Deus. Se vocês se sentem nessa condição assim, de prejudicados, sejam sinceros com seus filhos. Diga, filho, o pai, a mãe, ele peca nessa área e o pai e a mãe querem consertar diante de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua família. E se você, de repente, era aquele que permitia tudo diante da sua família, dá um basta nisso, chega diante do seu filho, dos seus parentes, e vai falar, a partir de agora eu vou mudar, eu vou mudar. Eu já não vou ingerir isso, agora eu já não vou fazer mais isso e tal. E eu espero que vocês mudem também, porque eu quero consertar a minha vida com Deus. Esse será um bom testemunho para a sua família, será um bom testemunho para os seus filhos, quando nós reconhecemos que estamos errados. Nós estamos ensinando os nossos filhos também a desenvolverem a sua fé em Deus de forma verdadeira, ou seja, reconhecendo aquilo que eles têm de errado contra Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu espero e creio em nome de Jesus que essa palavra realmente foi abençoadora para você e para a sua família. Use-a para a glória de Deus, no nome santo de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está em sintonia conosco nesse momento. Abençoa esta casa, abençoa esta vida, abençoa essa família. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a abençoar com sabedoria dos altos céus e fortalecer esta família, a esta pessoa, para que ela possa conseguir cada dia mais se manter firme e forte, longe dos vícios e procurando viver, andar em espírito. Assim eu oro em nome de teu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse canal, compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Assina ali o nosso canal, vamos estar, com a graça de Deus, produzindo mais material para a honra e glória de Deus e para a edificação da sua vida. Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima, com a bênção de nosso Senhor e Deus Pai. Amém.